Como vocês estão, meus irmãos? Tudo bem? Boa noite a todos. Que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos, continue conosco. Se você acompanhou nossas redes sociais, você vai saber que hoje nós vamos ter um pequeno break na nossa série de Atos dos Apóstolos. E nós vamos ter literalmente uma minissérie, ou uma breve série, uma série pequenininha, a respeito de um texto bastante relevante para nós. Então, os próximos 3 domingos, nós teremos 3 sermões a respeito desse tema importante. E o que nós vamos tratar está contido lá no Evangelho segundo Lucas. É bem conhecida, como a parábola do filho pródigo. Contudo, nós vamos dividir essa pregação em 3 séries, para que nós possamos explorar bem mais detalhes e aplicações, e também baseados num livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo. Então, que nos fornece uma série de aplicações em cima desse texto maravilhoso. Eu confesso para vocês que eu fiquei maravilhado demais com esse evangelho, quando a gente coloca uma lupa e começa a entender os detalhes e as aplicações para as nossas vidas. E eu tenho certeza que o Senhor nos falará essa noite. Então, preste atenção nos detalhes e principalmente no Senhor desse culto, que é o nosso Deus e Pai, e no Espírito Santo, que é aquele que vai falar ao meu e ao teu coração e aplicar as verdades eternas. Amém? Então, peço que você leia comigo Lucas, capítulo 15. Nós vamos ler do 11 até o 32. Peço que quando você encontrar, você se coloque de pé, por favor. Lucas, capítulo 15, versículo 11 ao 32. A Santa Palavra diz assim: Disse mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Pouco depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este mandou aos seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm fartura e comida e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como uns dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e correndo lançou-se em seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra ti, contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este filho que estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo e quando voltava aproximou-se de casa, ouviu a música e as danças e, chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Ele lhe respondeu: Teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Há tantos anos te sirvo e nunca desobedeci uma só ordem. Mesmo assim, nunca me deste nem um cabrito para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado.
Bendito Deus e Pai, rendemos graças a Ti pelas Santas Escrituras, Senhor. Tudo que nós precisamos para conhecer o nosso Deus e Pai está escrito aqui. Tudo que nós precisamos para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e humildade diante do Senhor está escrito aqui. Que os nossos corações estejam abertos para receber os Teus ensinamentos, Pai, nos corrigindo, disciplinando, mas também nos forjando a semelhança do caráter de Cristo Jesus, até que nos encontremos contigo na glória. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar. Sabe, meus irmãos, essa talvez seja uma das passagens mais conhecidas das Escrituras. Até quem não leu a Bíblia, até quem nunca ouviu, já ouviu falar em algum momento do filho pródigo, né? É ela comumente conhecida dessa forma. Minha Bíblia está escrito em cima ali a parábola do filho pródigo. Na tua está escrito o quê? Perdido. Amém. De uma forma bem resumida, essa parábola ela conta a história de um pai, de um homem que tinha 2 filhos. O mais novo pediu a sua herança, partiu para outro lugar e gastou tudo. E arrependido, ele volta para casa e, para surpresa dele, ele é bem recebido de braços abertos pelo pai. Mas o filho mais velho ficou indignado e ficou contra a atitude do pai. O pai insiste que o mais velho se junte para comemorar o retorno daquele filho mais novo que estava perdido e voltou para casa. E assim acaba a parábola. Geralmente, essas exposições elas têm foco no filho pródigo, no filho, naquele que foi para longe e depois voltou. Mas se nós avaliarmos bem o contexto, nós vamos enxergar uma série de ensinamentos que Jesus estava pregando através desse texto. Para as nossas vidas hoje também podemos aplicar acerca disso. A primeira coisa que nós precisamos entender nesse contexto era para quem Jesus estava falando. Então eu te convido a ler comigo Lucas capítulo 15, capítulo 1 e 2. E a gente já vai começar a entender muita coisa. Lucas 15, 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se dele para ouvir. Mas os fariseus e escribas os criticaram, dizendo: Este, Jesus, recebe pecadores e come com eles. Então a primeira coisa que nós vemos é que Jesus estava se dirigindo a um público. E esse público ele era formado de 2 grupos. Um grupo eram os publicanos ou coletores de impostos, que eram judeus, que serviam ao Império Romano, cobravam impostos dos judeus. E os pecadores, que também eram judeus desviados, ou seja, judeus que não seguiam a lei judaica, não respeitavam as leis, não iam à sinagoga. E esse é o primeiro grupo, publicanos e pecadores. E ele juntou num grupo só. Quer dizer que para judeus, publicanos e pecadores era tudo raça do mesmo balaio. Mas o segundo grupo era formado por fariseus e escribas. Estes sim, estudavam a lei, estudavam as escrituras e se gabavam de obedecer às escrituras e às leis morais dos judeus. Então Jesus falava para esses 2 grupos. Ambos os grupos judeus, como eu falei, mas um deles seguia na contramão da lei. Eram os publicanos e pecadores. E o outro seguia em cima da lei, ou na mesma linha da lei, que eram os fariseus e escribas. Mas como Jesus começa a contar essa parábola? Ele não começa a parábola dizendo, essa é a parábola do filho pródigo. Mas ele diz assim, certo homem tinha 2 filhos. A narrativa, ela fala de um irmão mais velho e de um irmão mais novo, de um pai e da relação dos 2 irmãos com o pai. Então Jesus nos traz lições em cima desses 3 personagens das parábolas. Mas aqui vem o pepino. O que significa a palavra pródigo? Pródigo não significa rebelde, nem perdido. Pródigo significa esbanjador, gastador,
sem moderação. Se você for no dicionário agora, você vai achar essa definição. Nós temos aqui algo muito interessante. Nós vemos um filho pródigo gastando tudo, esbanjando tudo da sua herança, mas também vemos um pai pródigo que esbanja tudo que tem quando ele recebe o seu filho. Então nós temos dois pródigos na história. E quem esses personagens simbolizam? O pai simboliza o nosso Deus e Pai, o Pai Celestial, e tudo que Ele revela em Cristo Jesus para as nossas vidas. O filho mais novo, aquele que foi embora, representa os publicanos e pecadores, em sua relação com Deus, desgarrados da lei, vivendo por suas próprias leis, rejeitados pela sociedade. E o irmão mais velho, ele representa os fariseus e os escribas, e a sua relação com Deus. Eles não pecam, não erram. Lembra que ele falou? Eu sempre te obedeci. Não precisam de conversão, porque os fariseus achavam que eram perfeitos diante de Deus. Então olha que interessante. O mais novo, pecadores e publicanos. O mais velho, fariseus e escribas. Logo, a parábola ela fala tanto do filho mais novo, quanto do mais velho. Talvez a gente possa chamar essa parábola com outro nome. Esse é o tema do sermão de hoje. Os outros dois são outros temas. Mas são os dois filhos perdidos. Mas em que contexto essa passagem está inserida? Antes dessa parábola, Jesus fala para esse público de dois grupos, outras duas parábolas bem conhecidas. Uma da ovelha perdida e a outra da moeda, ou da dracma perdida. Ele fala de perdido em outras duas parábolas antes da do filho pródigo. E o teólogo Fritz Heinecker vai dizer que são as três parábolas do amor de Deus aos perdidos. E sem dúvida, meus irmãos, a parábola ela nos revela o egoísmo do irmão mais novo, em satisfazer as suas vontades, mas também ela alerta para a religiosidade e o moralismo do irmão que ficou em casa, do irmão mais velho. Jesus está dizendo aqui que tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho estão errados em seu relacionamento com o pai. Os dois filhos estão perdidos. Acontece que nos dias de hoje, meus irmãos, nós convivemos no meio de irmãos mais novos e no meio de irmãos mais velhos, na sociedade, na família e também na igreja. Muitas vezes ainda nós temos nos relacionado com Deus como irmão mais novo, outras vezes como irmão mais velho. Um preocupado em agradar o pai, em autoaprovação, em passar uma imagem de santo, em fazer tudo certinho, religioso, cheio da sua moral, cheio de justiça própria. São aqueles que querem misericórdia para si, mas querem justiça para os outros. Outro é aquele que não obedece regras, que prefere a aprovação e a admiração dos amigos, dos outros, do que a aprovação do pai, que só se preocupa com seus desejos, com seus prazeres. São aqueles que pensam, a minha vontade a qualquer custo. Nós sempre queremos nos relacionar com as pessoas mais certinhas, muitas vezes moralistas, e evitar aqueles que são rebeldes e inconsequentes. Até porque esses evitam a igreja, não colam no nosso papo. Mas se a igreja não consegue alcançar os irmãos mais novos, talvez ela esteja cheia de irmãos mais velhos. Na exposição de hoje nós vamos nos aprofundar um pouco mais nessas lições que Jesus traz para as nossas vidas através dessa porção das Escrituras. Amém? O primeiro ponto que nós vamos ver então é a respeito do filho mais novo. A parábola começa com um pedido do filho mais novo que surpreende o pai e fala assim, me dê a minha parte da herança, no versículo 12. Desde aquele tempo, meus irmãos, e até hoje, é comum os filhos aguardarem, esperarem as heranças dos pais ou até mesmo da família. Naquele tempo, segundo a lei, um pouquinho diferente de hoje, o filho mais velho sempre herdava 2/3 da herança. Então, se o filho mais novo ficou com uma parte, o outro ficaria com 2 partes da herança do pai. Ainda assim, a herança somente era repartida quando o pai morria. Então, naquele tempo,
talvez hoje, mas naquele tempo, um filho chegar para um pai e dizer: pai, me dê a minha herança, além de desrespeito com o pai, desonra, é o mesmo que disser assim: pai, morra, me dê a minha herança agora. É como se ele dissesse: pai, eu quero teus bens, eu não te quero. E de acordo com a cultura daquele tempo, seria bem normal se o pai desse uma coça, expulsasse o filho da comunidade, da família, ou fizesse alguma punição. Mas não foi isso que o pai fez. O pai simplesmente foi lá, dividiu os bens e deu ao filho mais novo para que ele partisse. Acontece que os bens, eles geralmente estavam investidos em terras, propriedades. Ninguém guardava moedinha, dracmas, em balaio dentro de casa, em qualquer cofre. Então nós vemos que, para dar a parte da herança para o filho mais novo, o pai teve que vender suas terras, vender suas posses. Ele teve que se prejudicar a si mesmo, reduzir seu patrimônio e perder o status na comunidade também. Porque naquele tempo, quanto mais posse se tinha, mais terreno, mais casa, mais poderoso se era no status da sociedade. E nós vemos que o pai, por amor ao filho, abriu mão da sua própria vida. O pai pacientemente suportou a desonra e a rejeição do filho. E poucos dias depois, o filho mais novo junta a sua herança. Você vê que foi rápido, poucos dias depois. E parte para longe. E levou uma vida toda desregrada, extravagante, desperdiçou tudo que tinha. E ele, quando caiu em si, quando não tinha mais nada, quando ele passava fome, ele estava desejando comer a comida que os porcos comiam. E então ele se lembrou que os empregados do pai dele tinham mais luxo do que ele jamais tinha ali como criador de porcos. E ele reconheceu então que havia pecado contra Deus, contra o pai, reconheceu que precisava de perdão e correu de volta para o pai. Eu imagino que enquanto ele desejava a comida dos porcos, ele ficou ensaiando o discurso. O que eu vou falar para o meu pai? O que eu vou dizer para ele quando eu enxergar ele? Ele havia desonrado não só o pai, mas ele havia desonrado também a família, a comunidade dele. E para eles todos, esse filho estava morto. E para os judeus, meus irmãos, pedir desculpas não era o suficiente. Quando se cometia esse tipo de erro, de alguma forma a pessoa tinha que pagar por ele, restituir esse erro. Por isso, o filho mais velho pensou em quando avistasse o pai, chegar para ele e dizer assim: pai, deixa eu trabalhar para ti. Deixa eu ser um dos teus empregados. Esse era o plano dele. Mas, então ele seguiu de volta para casa, depois desse discurso ensaiado. Mas o versículo 20 diz assim: estando ele ainda ao longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se no seu pescoço e o beijou. Aqui nós vemos algo maravilhoso da parte do pai. O pai jamais perdeu o interesse no filho. Provavelmente em muitos dias ele ficou esperando o filho, para ver se ele via o filho chegar de longe. Porque a Bíblia fala que ele viu de longe. Ele esperava em algum momento avistar o filho de longe. E o que ele faz? Ele se compadece, corre, abraça, beija o seu filho antes de qualquer palavra. Certamente, se fosse eu e você, assim como o filho, nós esperaríamos qualquer outra reação, menos essa. E sem entender nada do que o pai tinha feito, ele continuou aquilo que ele tinha ensaiado. E ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai interrompeu o que ele falava e disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Ponham um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Não bastasse a forma de como o pai recebeu aquele filho, mas ele também continua demonstrando o seu grande amor pelo seu filho. Meus irmãos, a melhor roupa da casa geralmente era do pai. O pai disse: busca a melhor roupa. Ele não falou de quem. A melhor roupa da casa. E isso é o símbolo do perdão do pai, dando o melhor que ele tinha para o seu filho. O anel no dedo era o símbolo de autoridade, e aquilo significava que ele estava restaurando a autoridade desse filho, como herdeiro, como seu filho na família. E as sandálias,
que o pai deu novamente, como o filho recebeu, restaurou a dignidade dele, não como um escravo ou empregado, mas como alguém que fosse pertencente àquela família. Então a roupa, o anel e a sandália que o pai concedeu mostram a restauração completa dele na condição de filho. Apesar de tudo que ele fez, apesar de como ele fez, ele foi completamente restaurado no seio do pai. Mas o pai não para por aí. Ele quis comemorar, e ele ordena aos seus empregados que seja preparado, ali fala um boi gordo, um novilho de engorda, que era o alimento mais caro que se tinha naquela época. E logo começou uma grande festa para comemorar o retorno desse filho que estava perdido e foi achado, que estava morto e agora vive. E como é que nós podemos aplicar sobre a vida desse filho mais novo nas nossas vidas? Nós vemos algo maravilhoso. Nós vemos que o amor e o perdão de Deus podem perdoar qualquer pecado, qualquer erro. Não importa quem seja ou o que tenha feito, há perdão naqueles que buscam o Pai arrependidos. Amém? Não importa o tamanho do seu pecado, não importa a sua rebeldia ou a sua desobediência, assim como o filho pródigo perdido, Deus Pai também é pródigo e esbanja e gasta a seu favor, a sua graça, o seu perdão sobre aqueles que chegam até Ele arrependidos. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O perdão e a graça do Senhor são superabundantes, sem limites, para os seus filhos que o buscam. Amém? Mas a história não para por aí. Nós temos ainda um filho mais velho. Quando ouviu que o pai tinha aceitado de volta o irmão mais novo, esse filho mais velho ficou irado. Ele se recusou a participar do banquete que o pai oferecia, ficou do lado de fora. Imagine, ficou do lado de fora significa que estava cheio de gente. Ele chamou todos os empregados, todos da comunidade para celebrar. Ninguém mata um boi para 5 pessoas, né? Você concorda comigo? Então tinha bastante gente. E ele ficou lá do lado de fora. E o que aconteceu agora? Agora era o filho mais velho que estava desrespeitando o pai. No verso 29 e 30 ele vai dizer assim: mesmo com a insistência do pai, o mais velho respondeu: há tantos anos eu te sirvo e nunca desobedeci uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me destes um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o melhor bezerro. É como se esse filho dissesse: eu me matei de trabalhar todo esse tempo para conquistar tudo que eu tenho, mas esse aí não conquistou nada. Jogou fora tudo que tinha e o Senhor o trata desse jeito? Que injustiça é essa? Eu nunca desobedeci ao Pai. Tenho meus direitos. O Senhor não poderia ter feito isso. Além da desonra, o mais velho ainda ofendeu o pai com palavras amargas, cheio de justiça própria, se vangloriando da sua obediência, igual aos fariseus. Ele não estava nem aí para o irmão, mas procurando os seus próprios interesses. Mais uma vez nós vemos a demonstração de paciência e amor do pai. Diante desse insulto, dessas palavras amargas do mais velho, o pai diz: meu filho. Lembra que outra vez ele falou do irmão assim: este teu filho aí? E o pai falou para ele: meu filho, tu sempre está comigo, e tudo que é meu é teu. Literalmente, meus irmãos, tudo que o pai tinha era do mais velho. Se o mais novo levou sua parte da herança, tudo que sobrou era do mais velho. Já era dele. Por isso ele disse: meu filho, tudo que é meu é teu. O mais novo, que não merecia, pegou a sua parte da herança e gastou tudo. O mais velho, que tinha direito, nunca pediu nada. Nunca pediu nada do que já era seu. O mais novo estava perdido e arrependido, voltou a ser salvo, ou estava salvo. O mais velho, que pensava estar salvo,
moralista, estava perdido. O pai amoroso, mais uma vez, convida o filho mais velho a celebrar, pois o filho mais novo estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o curioso é que Jesus finaliza a parábola aqui. Ele não fala mais nada. Nós não sabemos se o mais velho entra na festa, sai da festa, se ele concordou, abraçou, nada. Por quê? Porque o discurso para o mais velho era direcionado para os fariseus. E ele quis que os fariseus pensassem e respondessem exatamente a respeito desse papel do filho mais velho. E ele encerra a parábola aqui. Quando a gente fala do filho mais novo em relação ao pai e do filho mais velho em relação ao pai, nós estamos falando do relacionamento de ambos os filhos com Deus. E ele tanto cutucou os pecadores para que revessem, repensassem o seu relacionamento com Deus, assim como o filho mais velho para que repensasse a sua relação com Deus. Nós vemos que cada um dos irmãos escolheu um caminho. O caminho do mais novo era o símbolo dos publicanos e pecadores, como nós vimos. Representa o caminho da autorrealização. É o caminho escolhido por aqueles que querem ter liberdade para conquistar os seus objetivos, focados na realização pessoal. Não importa quais são as regras, costumes, culturas, pouco importa. O importante é que a minha vontade seja feita. O irmão mais novo queria viver a vida do seu jeito, livre de tradições, de valores morais, de autoridades, viver conforme o seu próprio coração e viver longe de Deus. Mas o pecador, afastado de Deus, rapidamente cai em desgraça. Querendo se satisfazer em tudo, há um problema, há uma armadilha. Aquele que quer se satisfazer em tudo, assim como o irmão mais novo, ele rapidamente é conduzido a uma escravidão. A escravidão dos pecados. E nós vemos que o irmão mais novo, quando cai em si, quando se deu conta do tamanho do seu pecado, quando se deu conta da sua miséria, da sua podridão, quando ele cai em si, ele reconhece que precisa da graça e do perdão do Pai, que é melhor retornar para o Pai do que servir à escravidão do pecado. Já o irmão mais velho, que é símbolo dos fariseus e escribas, representa o caminho do religioso moralista. Os fariseus acreditavam que somente teriam salvação quem obedecesse fielmente à lei. Mesmo sendo um povo escolhido, mesmo tendo recebido as escrituras, mesmo sendo judeus de criação, ouvindo os contos e a história desde Abraão até os dias atuais, mesmo assim, eles achavam que tinham capacidade de cumprir fielmente a lei. Eles achavam que somente vivendo com uma conduta impecável conquistariam justiça diante de Deus. Veja, eles achavam que somente vivendo uma vida limpinha, lisa, sem sair do trilho, eles conquistariam a justiça de Deus. E como o filho mais velho era assim, como o filho mais velho sempre obedeceu, e o mais novo esbanjou tudo, ele achou que o pai perdoar o mais novo era uma injustiça, porque ele nunca tinha saído da linha, segundo ele. Mais do que isso, e aí vem o problema. Ele achava que ele tinha mérito diante do pai. Ele achava que ele tinha mérito de cobrar as bênçãos, ou apresentar obras de justiça própria diante do Pai. Tipo assim, Pai, olha o que eu faço, olha quão obediente eu sou, me deves teu favor. Muitos filhos, como o mais velho, estão em casa, mas continuam vazios, tristes, revoltados e amargurados, e não se alegram com nada, porque acham que Deus deve para eles. Eles acham que vivendo uma vida certinha, moralista, julgadora, cheia de justiça própria, eles podem botar o dedo no nariz de Deus e cobrar as bênçãos que eles quiserem. Os filhos mais velhos também nos lembram muitas pessoas que estão hoje dentro de igrejas.
são cristãos que não têm o espírito cristão, mas têm um espírito egoísta, não têm amor pelos outros, não têm empatia, somente pensam em si. Assim como o irmão mais velho. Ele não estava nem aí se o irmão estava perdido, foi achado, se voltou. Ele estava preocupado com o dele. Aquilo que ele não ganhou, que ele poderia ter tido. E nós vemos que os caminhos dos dois filhos estão errados. Os dois filhos estavam perdidos. Qual o desejo do filho mais novo? Ele queria viver a vida e usar os seus bens do seu jeito, conforme a sua vontade. E qual o desejo do filho mais velho? Ele queria usufruir dos seus bens, do seu jeito, conforme a sua vontade. O mais novo fez do seu jeito. O mais velho queria que o pai fizesse do seu jeito. Mas nenhum deles se preocupou com a vontade do pai. Nenhum deles perguntou o que o pai queria. Nenhum dos dois amava o pai por quem ele era, mas pelo que ele tinha. Os dois se relacionavam com o pai para satisfazer os seus próprios desejos egoístas. Os dois preferiram as bênçãos do pai do que desfrutar um relacionamento íntimo com o pai. Claro, meus irmãos, é pecado não obedecer a Deus como Ele nos demanda na sua lei, e não honrar o pai como o mais novo fez. É pecado. Mas também é pecado obedecer e querer tirar vantagem sobre o pai, assim como o mais velho fez. Um filho que quer as coisas do seu jeito está pecando contra Deus. Se nós dissemos, Pai, que seja feita a tua vontade, e eu vou falar por mim. Se nós dissemos, Pai, que seja feita a tua vontade, mas eu quero que seja feita do meu jeito, eu digo ao Senhor que a minha vontade é melhor do que a dele. Se nós dissemos, Pai, que seja feita a tua vontade, mas eu vou lá e faço, eu digo a Deus que eu faço melhor do que ele. O outro filho, o mais velho, quer que o pai faça as coisas do jeito dele. Ele também está pecando contra Deus. Aquele que quer fazer a sua vontade e aquele que quer que o pai faça a sua vontade, do seu jeito. Ambos pecaram contra Deus. E nós vemos que o filho mais novo estava tão longe, mas o coração tão perto. E o filho mais velho que estava tão perto, com o coração tão longe. Ambos escolheram o seu próprio caminho da salvação, usando Deus, tentando ter controle sobre as suas vidas. Ambos estavam errados, mas ambos foram amados. Ambos foram amados. Jesus nos convida, meus irmãos, a com humildade negarmos a nós mesmos, negarmos as nossas vontades e viver na total dependência da vontade de Deus, que sempre sabe o que é melhor para nós. O Salmo 138:6 vai dizer assim: o Senhor cuida do humilde, mas se mantém longe do orgulhoso. Lembre-se que temos tudo no Pai, que nos deu tudo graciosamente, não porque Ele viu alguma coisa de bom em nós, ou qualquer coisa que nós tenhamos feito, ou pela nossa obediência, mas foi tudo pela graça. É graça, é sem mérito nenhum. Porque se há mérito, não há graça. Não há graça. Em suma, Jesus aqui está convidando os filhos para o banquete da graça do Pai. Veja que o Pai, independente do que o mais novo fez, o chamou para um banquete, para a ceia na casa do Pai. Independente do que o mais velho fez e como ele falou, o chamou para o banquete, a ceia na casa do Pai. Amém? Aplicando isso para as nossas vidas, meus irmãos, se assim como o irmão mais novo, nós queremos as bênçãos de Deus,
mas não queremos o Deus da bênção, e queremos seguir com liberdade os nossos próprios caminhos, você está sendo o seu próprio Senhor e Salvador. Você está dizendo, deixa que eu faço, do meu jeito. Eu me salvo, eu dou jeito aqui. Porque nós achamos que nós podemos nos salvar a nós mesmos. Se assim como o irmão mais novo nós queremos que Deus faça a nossa vontade, pensamos que Ele tem que nos dar o que nós queremos, quando queremos, do jeito que nós queremos, para usar do jeito que nós queremos, nós tratamos a Deus como nosso devedor. Como se Deus nos devesse alguma coisa. Quero bênção, quero prosperidade, quero seguir a vida, tocar as coisas do meu jeito e virar as costas para Deus. Deus, me dá o que é meu e o resto deixa que eu faço. Mas sim, assim como o irmão mais velho, nós pensamos que Deus precisa nos abençoar por causa dos nossos esforços, por causa da nossa obediência, por causa da nossa religiosidade, porque eu sou tão santo, tão bonzinho, não peco, não saio da linha. Você também está sendo seu próprio Senhor e Salvador. Se você não tem pecado, você não precisa ser salvo. Olha que maravilha. Se assim como o irmão mais velho, nós tentamos controlar a Deus pela nossa obediência, pensamos que Deus deve nos dar tudo o que nós queremos, porque nós merecemos, também achamos que Deus deve a nós tudo. Nós devemos obedecer a Deus, meus irmãos, para ter acesso a um relacionamento com o próprio Deus. Nós obedecemos a Ele porque Ele nos alcançou. Porque Ele nos amou primeiro. Porque agora nós entendemos o sacrifício de Cristo e queremos fazer a sua vontade, andar a sua maneira, para louvor, honra e glória do nome do Senhor. Não somos nós quem definimos o que é certo, o que é errado, senão o próprio Deus. E o melhor disso tudo, se nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e ambos são dons de Deus, sem mérito nenhum do que nós tenhamos feito, por que nós achamos que Deus nos deve dar alguma coisa? E se pensamos ainda que Deus nos deve algo, me perdoem, meus irmãos e minhas irmãs, e digo para mim também, talvez nós devamos comer com porcos. Talvez nós devamos. Mas qual é o exemplo de filho que nós devemos seguir então? Se não é nem do filho mais novo, nem do mais velho. O exemplo do filho perfeito, do Deus Filho, o exemplo de Cristo, o exemplo de Jesus. Jesus que tem o coração igual ao do Pai, que quer fazer a vontade do Pai, que não faz nenhuma outra coisa senão aquilo que o Pai demanda, do jeito que o Pai quer, na hora que o Pai quer, com coração puro, reto e perdoador, assim como Ele fazia com todos aqueles que eram pecadores e arrependidos se achegavam a Ele. Era assim que Jesus recebia. Um coração que não se desvia, mas se alegra no Pai. E sobretudo, se alegra naqueles filhos mais novos que voltam para casa. Se alegra quando o pecador se converte. Se alegra quando alguém que estava longe dos caminhos do Senhor volta para casa, abraça, beija, põe um anel no dedo, uma sandália no pé e roupa limpa. É assim que nós precisamos entender essas coisas. Você já se apropriou da graça de Deus, meus irmãos? Você se alegra com alguém que se arrependeu e voltou para os braços do Pai? Ou quanto tempo você não vê isso? Quanto tempo você não prestou atenção em tantos irmãos mais novos que estão por aí, sedentos e famintos de uma graça perdoadora do Senhor? Fica essa reflexão para nós hoje. Concluindo, certa vez um jornal fez uma pergunta para Chesterton, dizendo assim, perguntando para ele assim: Chesterton, o que há de errado no mundo? E o pensador escreveu:
Numa breve carta, a resposta dele foi assim: caros senhores, eu estou. Atenciosamente, Chesterton. Ao contrário do filho mais novo e do filho mais velho, essa é a postura daquele que entendeu a mensagem do Evangelho. O Pai nunca vai estar errado. A vontade do Pai é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos disso, muitas vezes, decoradamente, mas esquecemos. E quando esquecemos e fazemos do nosso jeito, dizemos ao Pai: deixa que eu faço melhor do que você. Quem que está certo? Quem tem razão? O filho mais novo? O filho mais velho? Ou o filho perfeito, que é Cristo? O filho mais novo, nós vimos que estava errado, mas o mais velho também. Os dois estavam errados. Assim como eu e você andamos errados muitas e muitas vezes. Mas eu gostaria que você não se esquecesse de algo muito importante. O Pai se relaciona com os filhos pela graça e de graça. Ele não espera nada de bom de mim e de ti, porque não há nada de bom em nós, se não ser a bondade do próprio Deus. Ele é autossuficiente. Ele não precisa de nós, mas Ele nos ama. Ele nos quer. Ele espera que os seus filhos se relacionem com Ele com humildade, temor, mas sobretudo com total dependência. Aquele que sabe quantos fios de cabelo há nas nossas cabeças. Aquele que tem os nossos dias contados, como nós cantamos, que conta a areia do deserto, que tem nome para cada uma das sei lá quantos bilhões de estrelas. Esse é o nosso Pai. Ele o sabe e conhece o nosso coração. Ele sabe e conhece o que é melhor para nós. Amém? Te convido a ficar de pé, por favor. Espero que o Santo Espírito do Senhor tenha falado do seu coração. Como eu falei, essa é a primeira mensagem de uma série de 3 mensagens. E tenho expectativa, porque a palavra do Senhor é maravilhosamente rica e cheia de aplicações para os nossos corações. Amém? Peço que você tire um minutinho, reflita a respeito dessas palavras. Enquanto isso, nós esperamos, aguardamos um pouquinho, vamos orar na sequência.